Bem, não há dúvida alguma. O poder está se deslocando do Ocidente para o Oriente, e as posições relativas das potências asiáticas e europeias mudaram significativamente. Então, deixe-me começar com uma estatística. No ano de 1980, o PIB combinado da União Europeia era 10 vezes maior que o da China. 10 vezes. Hoje, a União Europeia tem aproximadamente o mesmo tamanho que a China. E até 2050, a União Europeia será metade do tamanho da China. Portanto, o fato de a União Europeia passar de ser 10 vezes maior que a China para se tornar metade do tamanho da China é um indicativo de como o poder está se deslocando dramaticamente para a Ásia. Mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a economia está indo muito bem. Ainda é a maior economia do mundo. Bem, a economia dos Estados Unidos era 8 vezes maior que a economia chinesa no ano 2000. Agora é apenas 1,5 vezes maior. Então, até mesmo a relação entre os Estados Unidos e a China mudou. Claro, eu concordo completamente com você que a economia americana, ao contrário da economia europeia, foi bem e também cresceu de forma sólida. Mas se você me pedir para fazer uma previsão, eu diria que até 2050, a economia chinesa ainda será maior do que a economia americana. Mas quando discutimos a Ásia, você novamente começa pela China. Por que você não vê nenhum outro poder na Ásia? Por que tem que ser só a China? Bem, você está absolutamente certo. Na verdade, eu acredito que o crescimento futuro na Ásia virá dos novos países CIA. CIA não significa Agência Central de Inteligência. CIA significa China, Índia e ASEAN. E China, Índia e ASEAN. ASEAN, aliás, é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. China, Índia e ASEAN serão os principais motores do crescimento na Ásia. Há 3,5 bilhões de pessoas nos países CIA. Dessas, no ano 2000, apenas 150 milhões tinham vida de classe média. Entre 2000 e 2020, esse número saltou 10 vezes, chegando a 1,5 bilhão. E em 2030 poderá haver entre 2,5 e 3 bilhões de pessoas. E adote os padrões de vida da classe média na CIA. País. Você pode ver como o crescimento econômico ocorre impressionante fora da China, incluindo a Índia e o Sudeste Asiático. Então, o que você está sugerindo é que a chave para o crescimento é realmente uma classe média, que está diminuindo no Ocidente tanto na UE quanto no ZLEU, enquanto na Ásia está em plena expansão. Absolutamente. E, claro, quero dizer, até o momento, os Estados Unidos e a Europa ainda permanecem países ricos e prósperos. Devo enfatizar que seus padrões de vida ainda são mais elevados do que os da Ásia. E muitos na Ásia ainda admiram tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Mas, claro, também podemos ver que a trajetória futura, especialmente da Europa, não é essa. Nada positivo. E se você quiser que eu acrescente outra estatística que todo europeu deveria saber na década de 2010 a 2020, mesmo que o PIB da União Europeia seja 5 vezes maior que o PIB da ASEAN, o PIB da UE é 5 vezes maior, mas na década de 2010 a 2020, a ASEAN contribuiu mais para o crescimento econômico global do que a União Europeia. Então, quero perguntar se no futuro você acha que as potências asiáticas como a ASEAN, China e Índia vão ignorar a Europa. A Europa será irrelevante para vocês? Não, nós queremos que a Europa seja relevante. Queremos trabalhar com a Europa. Queremos ser parceiros de vocês em negócios e outras áreas. Mas para que isso aconteça, a Europa precisa começar a aprender a tratar os asiáticos como iguais. Posso dizer honestamente, nas minhas memórias, Living the Asian Century, que acabei de publicar e espero lançar na Polônia em breve, eu descrevo como os diplomatas europeus eram extremamente condescendentes ao falar com asiáticos. Ah, vocês países pobres, nós países europeus bem-sucedidos e ricos. Agora, a era da condescendência acabou. Quero dizer, infelizmente, se olharmos para o futuro da Europa, temos um futuro muito triste para a Europa. Isso acontece porque vocês claramente não estão fazendo os ajustes de caráter estratégico necessários para conseguirem sobreviver em um mundo muito mais competitivo.
e desenvolver políticas estratégicas que sejam independentes, autônomas e plenamente funcionais. A União Europeia, que costumava ser um polo estratégico e independente no mundo, tornou-se, em muitos aspectos, uma extensão da política externa americana. Em algumas áreas, é bom terem uma forte aliança transatlântica, mas é importante que a Europa tenha autonomia estratégica, definindo sua posição e como irá atuar com o resto do mundo, de forma semelhante ou diferente dos Estados Unidos. Então, por exemplo, nós no Sudeste Asiático temos laços muito próximos com os Estados Unidos. Os CIS investiram mais em nós que China, Japão, Coreia e Índia juntos. Mas sabemos criar uma posição independente. Assim, criaremos políticas próprias em relação à China. E nossas políticas em relação à China não serão influenciadas pelos Estados Unidos. Então veja, é isso que vocês precisam desenvolver. Algum grau de independência e sofisticação para lidar com o novo mundo que está surgindo. É fundamental e importante para nós compreendermos a longa história da Ásia. E, veja, a China tem sido a civilização contínua mais antiga do mundo, com 4 a 5 mil anos. E os laços da China com o Sudeste Asiático remontam a pelo menos 2.000 anos. Portanto, existem relações históricas longas entre o Sudeste Asiático e a China e, aliás, também com a Índia. E algo que pode surpreender seus espectadores ou ouvintes é que, dos 10 países da ASEAN, países do Sudeste Asiático, 9 têm uma base índica e 1 tem uma base cínica. Portanto, culturalmente, os países do Sudeste Asiático estão mais próximos da Índia do que estão da China. Mas hoje, definitivamente, a influência da China no Sudeste Asiático é muito maior. Na verdade, o comércio da China com o Sudeste Asiático no ano 2000 era de apenas 40 bilhões de dólares. Mas em 2020, esse número já havia chegado a 975 bilhões de dólares. Você consegue imaginar passar de 40 bilhões de dólares no ano 2000 para 975 bilhões de dólares, na verdade, em 2022. E isso é impressionante. Então, o que isso significa para você? Você não vê que isso é uma dominação em vez de um relacionamento amigável? Não. Veja bem, é que, ao contrário da Europa, que ainda não sabe muito bem como lidar com as grandes potências vizinhas, nós conseguimos manter boas relações com as grandes potências vizinhas. E sabe, tenho certeza de que você já ouviu falar do Vietnã. Você sabe, o Vietnã tem uma longa relação com a China. E o Vietnã, aliás, só foi ocupado pela China por 1000 anos. Os vietnamitas entendem a China. Sabe o que dizem no Vietnã? Dizem que para se tornar líder do Vietnã é preciso ser capaz de enfrentar a China. E você precisa ser capaz de se dar bem com a China. Mas o que isso significa na prática? Como uma pequena Singapura ou um Vietnã muito maior, como você vê a relação correta com esse gigante? Bem, posso te dizer que até agora as relações são excelentes. O crescimento da China permitiu que os países da ASEAN também crescessem. Deixa-me te dar outra estatística. No ano 2000, a economia do Japão, você mencionou o Japão antes, era 8 vezes maior que a economia da ASEAN. Agora, o Japão é apenas 1,3 vezes maior. Até 2030, a ASEAN será maior do que o Japão. O que os europeus precisam entender é que existe uma cultura de pragmatismo entre os países asiáticos. Nós não fazemos declarações barulhentas. Nós não fazemos discursos. Nós não dizemos que vamos salvar o mundo, mas simplesmente apresentamos resultados melhores do que qualquer outra região do mundo. Então, você sabe, os europeus vão achar difícil aceitar essa ideia de que agora eles deveriam começar a aprender lições com a Ásia. Mas, na verdade, chegou a hora de os europeus aprenderem a ser tão pragmáticos quanto os países asiáticos. Porque se a Europa não se tornar pragmática, terá um futuro muito difícil pela frente. O que você quer dizer com pragmatismo do ponto de vista europeu em relação à China? Não apenas em relação à China. É importante que a Europa elabore um plano abrangente a longo prazo,
estratégia de longo prazo sobre quais são as maiores ameaças e oportunidades para a Europa nos próximos 10 a 20 anos ou 30 anos. E a maior ameaça para a Europa virá da explosão demográfica na África, certo? Em 1950, a população da África era metade da população da Europa. Hoje, a população da África é 2,5 vezes maior que a da Europa. Em 2100, a população da África será 10 vezes maior que a da Europa. Portanto, vocês deveriam direcionar seu foco estratégico para como desenvolver a África. E aqui, mesmo que o investimento chinês na África esteja criando empregos para africanos e mantendo os africanos na África, os europeus, em vez de enviarem um agradecimento à China por investir na África, estão se juntando aos Estados Unidos para criticar o investimento chinês no continente. Quando isso vai contra o próprio interesse de vocês, vocês estão sendo pouco pragmáticos. Vocês estão sacrificando seus próprios interesses, o que é bizarro. Por que vocês estão fazendo isso? E os asiáticos olham para a Europa e dizem: há 100 anos, este continente podia comandar o mundo, certo? Quero dizer, os países europeus. Sei que a Polônia não colonizou nenhum país, mas vocês sabem, os britânicos, os holandeses, os franceses, os belgas, eles colonizaram o mundo. E hoje, a Europa não consegue cuidar de si mesma, o que é muito, muito estranho. Então, acho que o que os europeus precisam fazer é se tornar um pouco mais humildes e modestos. E se perguntar se pode aprender lições de outras partes do mundo sobre como administrar as coisas. Eu diria que seria um grande erro escolher a Índia ou escolher a China. Vocês deveriam abraçar toda a Ásia, porque, lembrem-se, a Ásia ainda é o continente mais populoso. Ela tem 55% da população mundial. E a Ásia está se integrando de muitas maneiras. Mas se você bater a porta da China e bater a porta da Índia, será muito difícil. Você bate a porta da ASEAN? A ASEAN abre a porta para a Ásia. E você precisa entender a química dentro da Ásia, como os asiáticos pensam, como os asiáticos operam. E é aqui que você encontrará o Sudeste Asiático, o lugar mais acolhedor para fazer negócios e se integrar com a Ásia. Então, nós, aliás, estamos trabalhando muito para garantir que cresçamos junto com o resto da Ásia e queremos que a Europa faça parte dessa história de crescimento. Vocês definitivamente devem melhorar seus laços com a China e também com a Índia. Mas eu diria que se quiserem entender a Ásia como um todo, é mais fácil fazer isso pelo Sudeste Asiático. Porque o Sudeste Asiático é a região mais diversa do planeta. De 700 milhões de pessoas, você tem 250 milhões de muçulmanos, 150 milhões de cristãos, 150 milhões de budistas, taoístas, confucionistas, hindus e também muitos comunistas. Então, se quer entender a química da Ásia, como pensam e veem o mundo, venha ao Sudeste Asiático. As relações China-Índia não estão ruins, estão muito ruins. Na verdade, são bem desafiadoras. E veja, nós sabemos disso. Mas também sabemos como lidar tanto com a China quanto com a Índia, mesmo que as relações entre eles estejam muito ruins. O primeiro-ministro Narendra Modi acabou de vir ao Sudeste Asiático. Então, acho que é isso que você precisa entender. É um mundo muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, a Índia quer se tornar uma potência manufatureira. Agora, para a Índia se tornar uma potência manufatureira, sabe, em qualquer área, chips, computadores, máquinas de lavar, geladeiras, seja o que for, você sabe de onde vêm os componentes? Eles vêm da China. E mesmo que as relações entre a China e a Índia estejam ruins, o comércio entre China e Índia cresceu. Porque a Índia sabe que precisa obter componentes da China. Então, este é um exemplo do pragmatismo asiático. Mas, ao mesmo tempo, a Índia também baniu, né, o TikTok e aplicativos chineses. Exatamente. Isso não é nada surpreendente. E veja, nada é preto no branco. Então veja que a Índia também é membro do BRICS junto com a China. Agora, o G7 é uma organização em declínio e o BRICS é uma organização em ascensão. Essa é a diferença. Índia e China são membros do BRICS. A ASEAN não tem apenas laços com a China e a Índia.
ela também tem laços muito próximos com os Estados Unidos da América. E deixe-me te dar uma estatística que vai te surpreender, ok? A economia chinesa é muito maior do que a economia da ASEAN. A economia do Japão ainda é maior do que a economia da ASEAN. A Coreia do Sul não é tão grande, mas a economia da Índia tem o mesmo tamanho da ASEAN. Os Estados Unidos da América investiram mais no Sudeste Asiático do que investiram na China, Japão, Coreia do Sul e Índia juntos. Isso não é chocante? Então, onde está a Europa? Por que os Estados Unidos da América estão investindo mais no Sudeste Asiático do que China, Japão, Coreia do Sul e Índia juntos? E a Europa não está aqui. É disso que estou falando. Você precisa entender a complexidade da Ásia. Nós sabemos como lidar com os gigantes. Aliás, também temos relações muito próximas com o Japão. Você ficaria surpreso. Então veja, é preciso aprender a arte de lidar com muitos poderes diferentes, que são muito distintos, mas com uma sofisticação e delicadeza que os europeus precisam aprender. Porque vocês enxergam o mundo de forma muito preto no branco. O mundo está se tornando um lugar muito mais complexo. Veja, eu digo que o futuro do mundo será um mundo 3M. Será multicivilizacional, multipolar e multilateral. E sabe de uma coisa? O melhor laboratório multicivilizacional do mundo é a ASEAN, o Sudeste Asiático. As grandes civilizações estão no Sudeste Asiático, não as encontra na Europa. A Europa tem apenas uma, então precisam entrar. A Europa agora precisa mudar sua mentalidade e entrar em um mundo multicivilizacional. E sabe de uma coisa? O melhor lugar para aprender a lidar com diferentes civilizações é o Sudeste Asiático. Então é realmente impressionante o quão ignorante a Europa é, em geral, sobre esta região. A disputa entre Estados Unidos e China vai se acelerar nos próximos 10 anos. Você está certo que isso vai nos afetar a todos. Precisamos definir nossas políticas. Portanto, nós da ASEAN deixamos muito claro que queremos ser bons amigos dos Estados Unidos e queremos ser bons amigos da China e não vamos tomar partido. E eu acho que é aqui que a Europa precisa descobrir como encontrar uma política independente, porque, no fim das contas, seria imprudente para a União Europeia se ver presa em uma relação hostil com a China. Você sabe, o New York Times acabou de publicar um artigo descrevendo como, surpreendentemente, o New York Times publicou um artigo dizendo como a China está salvando o planeta Terra com seus investimentos em tecnologia verde. Agora, com a China se esforçando tanto para combater as mudanças climáticas e com a Europa também se dedicando tanto a essa luta, seu parceiro natural nessa questão, um dos mais importantes, é a China. Portanto, há muitas áreas em que China e Europa ainda podem colaborar e trabalhar juntas. Mas o que você realmente precisa ter? O que é necessário são líderes na Europa que sejam visionários, que consigam pensar estrategicamente a longo prazo e tenham uma compreensão sofisticada do mundo. Mas, infelizmente, na minha última conversa particular com Henry Kissinger em seu escritório, em outubro de 2022, posso dizer agora que ele faleceu, ele estava muito pessimista quanto à qualidade intelectual dos líderes europeus. Ele sentia que eles não estavam pensando a longo prazo. Não estavam pensando estrategicamente sobre o futuro da Europa. Por isso, espero que os comentários que estou fazendo sirvam para ajudar a Europa a definir seu futuro em um mundo muito mais difícil e desafiador. Acredito que os Estados Unidos e a China podem ter uma relação de ganha-ganha, com certeza, em que o povo americano basicamente sai ganhando e o povo chinês também. Esse é o objetivo final dos meus escritos. Acho que isso é possível. Mas, é claro, isso só pode ser feito se, em primeiro lugar, você tratar a China com respeito. Sabe, acho que a América é o único país do mundo cujos líderes insultam a China. Eu te digo, nenhum país asiático faz isso. Insulta a China. O que dizemos que insulta a China? Você só precisa ler um discurso que Mike Pompeo fez na Biblioteca Nixon, acho que no aniversário da visita de Kissinger em 2021. E você pode ver o tipo de discurso que ele fez em 2020.
Quero dizer, esse tipo de discurso, a condescendência, a ideia de que vamos libertar o povo chinês, de que o governo chinês é ilegítimo, de que o governo chinês é repressivo, sabe? E todas essas coisas. E a questão é, se você realmente quer entrar em uma disputa geopolítica, e eu estudo geopolítica há mais de 50 anos, desde 1971, a primeira regra da geopolítica é: conheça o seu inimigo, conheça a si mesmo, lute 1000 batalhas, vença 1000 batalhas. E se você entender a China completamente errado e não souber quais são seus pontos fortes e fracos, então você vai perder a luta. E os chineses, essa é a maior vantagem que os chineses têm sobre os Estados Unidos da América. Os líderes chineses pensam no longo prazo e têm uma estratégia de longo prazo para lidar com os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, como Henry Kissinger me disse, na verdade, não têm uma estratégia de longo prazo. Se você perguntar a qualquer pessoa na administração o que estão tentando alcançar ou qual é o seu objetivo, deixe-me dar 3 exemplos hipotéticos. Da abertura do Partido Comunista Chinês. Não é possível isolar a China. Não é possível impedir que a economia chinesa se torne a número 1. Não é possível. Então, quais são seus objetivos? Portanto, você precisa aprender a conviver com as realidades. É disso que se trata a geopolítica. E os Zhewanxi podem continuar sendo a sociedade mais admirada do mundo, mesmo com a China sendo a maior economia. É um objetivo possível e realista. E é o que os Zhewas devem buscar. Você está dizendo que o interesse nacional dos Estados Unidos reside, em grande parte, em tentar se tornar uma sociedade admirável, como já foi, mas não tanto recentemente, eu acho. Quero dizer, agora, isso quase me sugere que a resposta à minha pergunta original é que, em termos de competição real com a China, em um sentido mais material, mais do que isso, como competir por Taiwan ou pela iniciativa do Cinturão e Rota? Como sentir-se ameaçado por essa iniciativa? Ou, nesse caso, a questão do Mar do Sul da China, direitos de navegação e a quem pertencem várias ilhas no Mar do Sul da China ou no Mar do Leste. Quero dizer, você está dizendo que nenhuma dessas áreas deveria ser motivo de preocupação para um presidente americano focado no interesse nacional? Que bom que usou a expressão interesses nacionais. Ao entrar numa competição geopolítica, como a que os Estados Unidos iniciaram contra a China, é certo que os americanos lançaram uma disputa geopolítica contra os chineses. As tarifas comerciais, a criação do Quad e o AUKUS, todas as ações contra a China. O Quad sendo esse grupo de países, Índia, Japão, Austrália e os EMOA, certo? Exatamente. Todos eles se movem para, de alguma forma, restringir a China. Mas, de todas as questões que você mencionou, a mais perigosa nas relações entre EUA e China é Taiwan. Porque, se há uma questão que realmente pode levar a uma guerra entre os Estados Unidos e a China, é Taiwan. Porque não há absolutamente nenhuma dúvida, e não haverá dúvidas quanto a isso. Se Taiwan declarar independência e disser que quer se tornar um país independente, a China declarará guerra. É 100% certo. Todos na Ásia sabem, o melhor é manter o status quo que preserva a autonomia de Taiwan, evitando assim uma guerra. No Mar do Sul da China não haverá guerra. Certo disso? Os Estados Unidos dizem que seu principal interesse é proteger a liberdade de navegação no Mar do Sul da China. O país não reivindica territórios na região. Se houver guerra, pode ser entre a China e as Filipinas, Vietnã ou Malásia, o que é improvável e explicarei o porquê. Mas, no caso dos Estados Unidos, eles dizem ter interesse na liberdade de navegação. E adivinha só, quem tem mais interesse que os Estados Unidos na liberdade de navegação é a China, pois a China comercializa mais com o mundo que os americanos. Quando a Marinha dos EUs mantém as vias internacionais abertas, favorece enormemente a China. Existe uma questão sobre o Mar do Sul da China que foi levada a um tribunal internacional, certo? E a China perdeu, pelo que entendi. E pelo que sei, achei que era sobre isso e que a China não respeitou a decisão. E achei que era algo relacionado à navegação. Não era sobre as ilhas, certo? Eu acho que não é uma ilha propriamente dita. É uma formação, eu acho. E as Filipinas ganharam o caso, certo?
e a China não vai respeitar isso. Mas como você sabe, a maioria das grandes potências viola o direito internacional de vez em quando, não o tempo todo. Sabe-se que os Ileao têm base em Diego Garcia, cuja posse britânica a CIJ declarou ilegal, devendo ser devolvida à Maurícia. EUA e Reino Unido não acatam a decisão do Tribunal Internacional, nada surpreendente. É o padrão das grandes potências. Portanto, a China não vai cumprir a decisão. Mas a China mantém conversas privadas com as Filipinas por uma solução. Há um impasse, mas não entre os Estados Unidos e a China. É uma questão entre Filipinas e China. Não há problema real com a liberdade de navegação no Mar do Sul da China. Existe. E a China não está contestando isso. A China perderia ainda mais se não houvesse liberdade de navegação. Então, tudo bem. E quanto a Taiwan, me parece que você está dizendo que quanto menos os Estados Unidos falarem sobre isso, melhor, porque eu tinha a impressão de que a China preferiria conviver com o status quo por um bom tempo. Quero dizer, a política oficial é a reconciliação eventual com Taiwan, a integração de Taiwan, que eles diriam de volta, você sabe, a China, pois consideram que Taiwan sempre fez parte da China, mas, sabe, eu não acho que eles queiram invadir Taiwan. Eu me pergunto se a atenção retórica que os Estados Unidos dão a Taiwan, sabe, aumenta as chances de guerra. Isso torna tudo mais difícil e desperta forças problemáticas. Sua opinião é que, quanto menos os Estados Unidos falarem disso, menor a probabilidade de guerra? Bem, sabe, uma lição da geopolítica é que, quando grandes potências levantam questões de direitos humanos, isso só é mencionado quando é uma arma geopolítica conveniente. Então, em 1971, quando Kissinger foi à China, e em 1972, quando Nixon foi à China, a China estava no meio da Revolução Cultural. Os abusos de direitos humanos na China durante a Revolução Cultural eram fora de qualquer escala. O que os Estados Unidos fizeram? Não viram nada disso. Na verdade, durante todos os anos em que os Estados Unidos colaboraram com a China, e colaboraram a ponto de instalar estações de escuta da CIA em Xinjiang, aliás, contra a União Soviética. Então, hoje, quando os Estados Unidos expressam preocupação com Taiwan, para ser honesto com você, não é porque os Estados Unidos se importam com o povo de Taiwan. É porque é uma questão geopolítica conveniente para usar contra a China e dizer que a China está ameaçando a democracia. Então é isso, não quero ser muito cínico, mas se amanhã os Estados Unidos, de repente, decidissem que a China é muito importante, que há um asteroide vindo em direção à Terra, e os únicos dois países que podem impedir isso são os Estados Unidos e a China. Taiwan vai desaparecer do radar, então tudo se resume aos seus interesses. Acho que os Estados Unidos podem encontrar uma maneira melhor de competir com a China sem tentar prejudicá-la em questões pequenas. É muito mais importante elaborar uma estratégia abrangente de longo prazo que diga: ei, para os Estados Unidos, estes são meus interesses fundamentais de longo prazo, certo? E esses são os seus interesses fundamentais a longo prazo. Como podemos trabalhar juntos? Ok. E teremos que discordar em algumas questões e haverá discordâncias em algumas questões. Como lidamos com os desentendimentos? Porque, no fim das contas, é muito claro que a solução final não pode ser uma guerra. Porque se houver uma guerra, não sei em que cidade você estará, mas Los Angeles irá desaparecer. São Francisco vai desaparecer. Nova York vai desaparecer. Uma guerra nuclear. Alguns fatores podem desencadear uma guerra nuclear. E queremos nos manter longe disso. Vamos continuar no tema dos direitos humanos, né? Pois você mencionou isso e é interessante, você citou isso em relação a Taiwan. Isso é interessante porque a China naturalmente consideraria nossas objeções sobre Taiwan no âmbito dos direitos humanos, visto que considera Taiwan parte da China. Há pessoas nos Estados Unidos que veem a questão China-Taiwan como comparável à questão Rússia-Ucrânia, no sentido de que a consideram uma questão de soberania de um país agora. E nós já falamos sobre o fato de que essa simplesmente não é a percepção da China. Outra questão, porém, provavelmente a maior que surge no âmbito dos direitos humanos na conversa americana é, claro, a situação dos uigures em Xinjiang. O quê? Eu presumo que sim. Essa é uma das coisas sobre as quais a liderança chinesa e talvez muitos chineses não querem ser repreendidos pelos Estados Unidos. Como será que eles percebem isso? Será que enquadram a questão de uma forma totalmente diferente ou acham que não entendemos o porquê de estarem fazendo isso? Ou acham que estamos apenas exagerando o que eles fazem? Você sabe qual é a percepção chinesa sobre a situação dos uigures? Bem, a percepção chinesa sobre a situação dos uigures é essa.
Os Estados Unidos, quando foram atacados após o 11 de setembro, decidiram responder. Em parte como um ato de vingança, em parte como um ato de dissuasão, invadindo o Afeganistão. E depois invadindo o Iraque, certo? E isso foi visto como retaliação ao ataque de 11 de setembro. Os chineses foram alvo de ataques semelhantes por parte de uigures, separatistas e assim por diante. Então, quando eu estava em Xangai, me disseram que a China também teve seu momento 11 de setembro. E foi aí que a China decidiu dizer: isso vai parar, isso não vai acontecer. E o interessante é que os americanos dizem que os chineses não estão respeitando os direitos dos muçulmanos em Xinjiang. Agora, quando os Estados Unidos